Em uma semana bastante morna, sem tantos acontecimentos, talvez uma das principais notícias a repercutirem na internet é o fato da Bella Campos estar levando para o campo do racismo as críticas que tem recebido a respeito da imagem da Maria de Fátima. E a Thaís Araújo fazer uma crítica a respeito de os espectadores estarem considerando a Odete Roitman uma fada sensata ao invés de entender a vilã perversa que ela é. E aí eu te pergunto, será que essas coisas são o que são? Ou será que a narrativa da novela é que tá deixando a desejar? E meus amigos, já abrimos o vídeo de uma maneira polêmica, que sim, vou comentar essas duas coisas, da Maria de Fátima principalmente, né, da Bella Campos, porque eu fui uma das pessoas que semana passada fiz uma crítica a respeito de a Maria de Fátima antes de se tornar bilionária era uma, quando se tornou bilionária continuou a mesma coisa, inclusive de uma maneira até meio esquisita visualmente falando. E quando a gente tá falando do audiovisual, gente, quando a gente tá falando de novela, eu acho que os atores, eles têm que entender que a gente, quando tá assistindo, a gente quer ver a mudança. Então, não adianta dizer o tempo todo que a Maria de Fátima é bilionária, que ela tá casada com um bilionário e etc e tal. A gente precisava ver. Eu entendo que a figurinista da novela dessa vez tá tentando usar aquele segmento quite luxury, né? Então, não tem a gente não vê tantas marcas, a estampa das marcas, mas ainda assim, eu acho que a Maria de Fátima deveria estar mais glamurosa. Isso quer dizer alisar o cabelo, como ela colocou, que eu achei até que foi meio radical a maneira que ela colocou, porque eu próprio, quando dei a dica, eu falei da dica, a dica que eu dei a semana passada, de mudança, de como ela deveria voltar de Paris, é mediante aos testes de cabelo e maquiagem que ela própria fez, que o figurinista fez. A uma das opções que a Maria de Fátima teria na novela. Ela trouxe que a representatividade, que muitas mulheres pretas, do cabelo cacheado, tá falando que ela tá maravilhosa, etc. E isso é ótimo, isso é muito bom. Mas sim, a Maria de Fátima é muito bonita. A Bella Campos é muito bonita. Então assim, eu, obviamente, não coloquei no campo do racismo, não. E não é racismo velado, porque ela trouxe também essa coisa, né, de quando a pessoa não sabe que ela tá sendo racista, mas ela tá. Eu não trouxe pra esse campo. Eu entendo do racismo velado. Já discuti sobre isso no meu canal principal. E eu acho que o ponto, no meu caso, não é esse. Acho muito radical, por parte da Bella Campos, levar a ferro e fogo isso. Até porque nós temos um contraponto dela na novela, que é a Thaís Araújo. E não houveram grandes críticas a respeito da Thaís Araújo ter se tornado uma mulher maravilhosa, poderosa, ter ficado com cara de alguém bem-sucedida, de empresária, com os cabelos cacheados, com o cabelo volumoso. Não. Então assim, racismo velado de uma parte, aceitação tranquila de outra, entende? O grande lance é a narrativa que foi construída para o personagem. Mas, gente, olha só, já deixei a abertura gigantesca. Vamos falar sobre isso no momento em que for. E comentar algumas coisinhas que aconteceram essa semana na novela. Não aconteceram tantas coisas assim plausíveis de serem super comentadas, porque super fazem parte dessa trama e tal. Talvez lá na frente, né, as coisas que aconteceram aqui foi o início das coisas que aconteceram, sei lá também, porque Vale Tudo tem se mostrado uma novela de semana, né, semanal. Então, tipo assim, na mesma semana as tramas se iniciam e na mesma semana as tramas se acabam. Enfim, é isso. Vamos comentar sobre tudo. E a minha pergunta é, tá assistindo a novela? Bom, e começando pela Thaís Araújo, que fez um comentário, né? Ela falou durante uma entrevista agora. Ela disse o seguinte: Thaís Araújo critica o Brasil gostar de Odete Roitman. Abre aspas. Estamos em um país que acha Odete Roitman falando absurdos, uma fada sensata. Isso é preocupante. E aí eu vou dizer pra vocês, eu fico muito na dúvida se os atores acompanham, entendem a trama, a novela, da maneira que o espectador acompanha e entende. Eu digo isso basicamente porque, às vezes que a Odete Roitman fala coisas realmente absurdas, as pessoas, claro, algumas dão risada e algumas falam, meu Deus, que absurdo, né? Ela ter falado certas coisas, como por exemplo, quando ela falou que a Maria de Fátima nem é tão negra assim. Eu acho que essa foi talvez uma das falas mais problemáticas que ela teve. Ok, agora, quando ela chama a atenção da Heleninha, da maneira que ela chama e faz com que a Heleninha passe a fazer exercícios físicos, fala que vai processar a terapeuta dela, enfim, faz essa mudança radical na vida da Heleninha pra não internar ela, né? Falando, ou você muda, ou a gente vai te internar. Como que a gente não vai achar que ela é sensata? Que ela é a pessoa mais sensata daquela casa. Ah, mas só que aí ela chama ela de bêbada, chama de alcoólatra, esse não é o termo certo a ser usado. Cara, até isso...
a autora, e assim, isso é um negócio que a gente tem que falar, até isso a autora passou um pano, entende? Eu falei outro dia que a Odete Roitman, ela tinha que ter essas falas tortas, ela não deveria tentar consertar nada disso. Mas eu não sei, a autora, eu acho que ela não gosta que os vilões sejam só vilões, eles precisam ter alguma coisa lá. A própria autora já falou isso, então assim, quando ela criticou a Heleninha e falou, chamou ela de bêbada, de alcoólatra, a Celina falou, não é assim que fala. E qual foi a resposta da Odete? Se chamar ela por outros nomes adiantasse no problema, eu chamaria ela do que vocês quisessem. Não ferra. Claro, ela ainda tá errada, porque esse é um pensamento muito extremista, mas mediante ao grau que a Heleninha chegou de sair e ser encontrada no outro dia, numa praça, toda suja, etc. Você imagina a mãe, né, a Odete Roitman, o turbilhão que ela tá. Aí você ainda vem querer dar uma aula de didática pra ela nesse momento tão tenso, entende? Então quando você entende o contexto todo, não tem como a gente não achar que a Odete é a mais sensata daquela casa. Sabe? Ela tem os problemas de querer que o filho dela vá pra Paris porque ela não gosta do Brasil. Ótimo. Realmente, nossa, ridícula essa maneira de falar, né? Essa maneira, praticamente ela explora o Brasil, porque ela ganha muito dinheiro aqui e critica, tá certo? Aqui ninguém concordou com ela. Mas o fato é, de um modo geral, as cenas mais impactantes da Odete Roitman, sabe? As que fazem a gente lembrar que a personagem tá ali, infelizmente, ela tem sido no momento em que se traz sensatez pro ocorrido, pro que tá acontecendo, pro problema. Ou vocês acham que mediante a construção dos personagens, se a Odete Roitman não voltasse lá da viagem que ela tava fazendo com o Walter pra casa no dia que a Heleninha foi encontrada bêbada, vocês acham que no dia seguinte a Heleninha realmente estaria fazendo exercício físico e tentando mudar de vida? Não estaria. A Celina teria passado a mão na cabeça dela, criticado o Ivan por não ter falado com ela, o Ivan teria se sentido mal, a Raquel, né, a Thaís Araújo se sentindo mal, a Maria de Fátima debochando e tudo na mesma. Quem promove a mudança é a própria Odete. Ela foi vilanesca? Ela foi vilanesca. Naquela semana especial ela tava bastante pesada, vilanesca, só que, sei lá, desde que ela voltou da viagem dela, ela tá meio que... Então, me traz essa sensação de... Será que os atores, eles têm por base as cenas em que eles trocam com a Odete Roitman? Porque se for dessa forma, a Thaís Araújo, a cena que ela trocou com a Odete Roitman mesmo, foi aquela cena onde a Odete Roitman ficou do lado da Fátima. Então, se ela tem por base aquela Odete Roitman e não sabe o que acontece com a Odete Roitman no restante todo da novela, é claro, ela tá certa. Pô, peraí, ó, o recorte que eu tenho dessa personagem aqui, que são as cenas que eu gravei com ela, são absurdamente terríveis. Como assim as pessoas estão gostando dela? Só que aí é de se pensar, o que ela faz pra além das minhas cenas? Tipo, ela só é grossa com a Raquel, será? Ela só é víbora, maldita, vilã com a Raquel? Entende? Eu penso, talvez, a Thaís Araújo, ela não assista a novela inteira do jeito que a gente assiste. E eu acredito que não, porque a carga horária de gravação, né, é muito pesada. Então eu não acho que ela acompanhe realmente diariamente como a gente acompanha. Eu acho que ela não sabe que a Odete, ela tem vários momentos aonde, cara, isso deveria estar vindo da parte da Celina. A Celina talvez devia estar pegando a Heleninha e falando, você vai malhar, você vai fazer alguma coisa de bom na sua vida. E a Odete devia estar querendo só meter ela numa reabilitação, ou xingando, sabe? Ou querendo que se foda. Eu acho que era isso que tinha que estar acontecendo. Aí sim a gente ia falar assim, Odete, pelo amor de Deus, ninguém ia rir da Odete, entendeu? O pessoal ia rir das maldades, ia ter aquela coisa glamurosa da personagem ser uma vilã, mas a gente não ia estar com ela. Aqui a gente às vezes fica esperando a Odete chegar pra falar umas verdades que tá todo mundo que tá assistindo tá engasgado com essas verdades e ninguém fala. Aí chega a Odete e fala. Então, complicado isso, sabe? É uma novela, está sendo uma novela complicada. É isso, é o que eu acho sobre as falas da Thaís Araújo, né? Que talvez ela não tenha o panorama geral do que a gente tá assistindo, entende? Talvez. Bom, nós tivemos mais um pouquinho do desenvolvimento da trama da Odete com o filho, né? Com a Anice e tal. A gente descobriu que a Anice tá doente e a gente já sabe que é a neta dela que vai tomar conta do Leonardo a partir de agora e vai extorquir a Odete Roitman pelo silêncio. A Odete Roitman, né? Como sempre, aquelas falas super expositivas, onde ela falou, eu pago vocês pelo seu silêncio, pago vocês pelo segredo, porque eu poderia colocar o meu filho em qualquer lugar. Vocês estão aqui porque vocês estão guardando o segredo. Então é óbvio que isso vai ser usado contra ela, né? Todas as falas expositivas da novela, gente, pode ter certeza que vai virar alguma coisa. E aí explicaram, né, que a trama da doença do Afonso, na verdade, vai se ligar à descoberta do Leonardo. Por quê? Ele vai precisar de doação de medula óssea, se eu não me engano, né? De alguma coisa que ninguém vai ser compatível, só o Leonardo vai ser compatível e vai ser aí que vai ser descoberto que o Leonardo está vivo ainda. É interessante, claro. Só que eu acho que não precisava ter feito dessa forma,
não na novela. Não precisava ter levado por esse caminho na novela. Conversando aqui com meu marido, com os meus amigos, eu até falei que, cara, poderiam ter, tipo assim, colocado a Odete e a neta da Nise e o filho dela num prédio, num lugar afastado, que começasse a pegar fogo, impedisse a Odete e todo mundo que tá dentro da casa, né, a neta da Nise e o Leonardo de sair, fosse acionado um corpo de bombeiro, vazasse que a Odete Reutemann tá dentro de um lugar que tá pegando fogo, seja lá em qualquer lugar que seja, porque não precisa ser lá naquela casa afastada, sabe? A neta poderia ter levado o Leonardo pra poder tentar extorquir mais dinheiro da Odete em um lugar específico no Rio de Janeiro mesmo, sabe? A Odete ficasse louca com ela, falando assim, por que você tá andando com ele por aqui, pelo amor de Deus? O lugar pegasse fogo, chegasse o corpo de bombeiro, a família ia ser avisada que a Odete tá lá, ia chegar todo mundo, Celina, Heleninha, o filho, o Ivan, todo mundo ali pra poder, né, pelo amor de Deus, bombeiros peguem a minha mãe, que ela tá lá dentro. Quando o corpo de bombeiro tirar a Odete de lá de dentro, automaticamente vão tirar o Leonardo e a neta da Nise e vão ver o Leonardo. E vão falar, meu Deus, o que é isso? Seria um final de capítulo, assim, de sábado, né? Pra esperar até o começo da semana. Perfeito, fala sério. Tiram a Odete do fogo, em seguida tiram o Leonardo e a neta da Nise. Mas principalmente o Leonardo. A Heleninha só vai olhar, vai falar, Leonardo? Acabou. Quem não aplaudir, tá demitido. Seria incrível, ou não seria? Sim, sim, sim. Aí não, porra, vamos pesar a trama e foi como eu disse pra vocês, tá? Conversando com meu marido, ele próprio falou assim, amor, qualquer coisa a gente pula, porque a gente já pula a trama lá de Paraty, né? Eu falei pra vocês, eu acho que, enfim, até que pareça que vai virar alguma coisa, eu acho que é uma trama meio chata e eu pulo, porque eu, infelizmente, não tenho paciência. Então a gente pula, né? Apareceu o Afonso, a gente já sabe que é o Afonso, a gente pula tudo, porque aquele lance que eu falei pra vocês sobre nosofobia, as pessoas que tem muita gente que tem e não sabe que tem, né? Tem gente que quando ouve, por exemplo, quais são os sintomas? A pessoa, ela começa de forma insana a acreditar que ela tem todos esses sintomas. Aliás, há algum tempo ela tem todos esses sintomas. Ela começa a achar que ela tem realmente, entende? Então essa coisa de acompanhar a descoberta da doença, os exames, o diagnóstico, o médico falando, isso tudo, pra quem tem isso, é bastante tenso de assistir, é bastante pesado de assistir, sabe? E aí a opção talvez vá ser essa, tá? Reiterando o que eu disse sobre abandonar completamente a novela. Talvez o que vocês vão ver é que eu não vou falar muito do Afonso aqui, porque eu vou trazer mais outros aspectos da trama e basicamente o que tá rolando ali com ele, assim, mas basicamente, né? De uma maneira mais básica. É isso. Enfim. Seguindo, a gente teve o roubo do quadro da Heleninha, né? A Heleninha com os diálogos expositivos, falando quanto que custa cada quadro pra poder bater com o que a Fátima falou pro César e pro Olavo sobre o dinheiro que eles precisam pra produzir filme pornô. Me pega, porque o César trabalha na TCA. Gente, se ele ganha tão pouco na TCA, pra que ele ainda tá lá, sabe? Pra que ele ainda se presta aí na empresa? Nossa, eu acho isso tão esquisito, eu acho isso, esse enredo tão ruim, tão batido e esquisito. Cara, ele ganha muito pouco porque ele tá precisando de dinheiro, dar uma alavancada. E aí ele parece também companhia limitada, ele e o Olavo, né? Porque eles vivem arranjando outras maneiras de ganhar dinheiro. Os dois estão virando quase um alívio cômico, sabe? A dupla ali tá virando a dupla do Zorra Total da novela. E aí a Maria de Fátima simplesmente fala, rouba um quadro da Heleninha que vai dar tudo certo. Gente, a minha pergunta é, como foi que eles arranjaram um furgão adesivado? Onde eles mandaram adesivar esse furgão? Com que dinheiro? Qual foi a costureira que eles procuraram pra fazer o macacão da empresa? O chapéu, com o logo, tudo. Com que dinheiro? Sexta, no Globo Repórter. Pra quem não tem dinheiro, tá precisando apelar pra outras coisas, com que dinheiro vocês fizeram tudo isso? Pra nada. Porque vocês nunca mais vão usar esse furgão, porque vocês nunca mais vão entrar na mansão dos Reutemanns. Eu achei muito ridículo. Eu achei, caraca, vocês subestimam a inteligência do espectador, não é possível. Muito ruim. Aí ele entra, ele pega o quadro, sai, e a gente fica pensando, gente, mas não era todo um protocolo pra poder entrar ali? Na casa da Celina? Depois eles falaram, tinha gente rondando a mansão. Mas não fica num condomínio de casas? O tempo todo mostra que tem seguranças, né, em torno ali das casas. Então, como que alguém entrou, subiu até a casa da Celina, ficou rondando? Como? Só que eu acho que isso não vai dar em nada. Eu acho que isso foi dito só pra ser dito, sabe? O gancho da novela foi a descoberta deles, né? Olha, esperem só pra ver que eles vão conseguir se safar da maneira mais hilária possível, pra não dizer o mínimo.
né? Eu não sei como é que eles vão conseguir se safar disso, mas é sempre assim, né? Esses ganchos, eles nunca dão em nada, os ganchos. Nunca dão em nada. Não existe desenvolvimento. Eu nunca vi um gancho dessa novela até o momento que tivesse um desenvolvimento do gancho. Tipo, eles foram encontrados ali. Eles serem levados pra delegacia, ou o Olavo se entregar e não entregar o César, e eles não identificarem o César e ter uma, sabe, realmente o gancho, ele ser pra uma nova trama do que vai se desenrolar entre os dois. Não, é sempre um gancho bobo. E vocês vão ver. Eles vão simplesmente se livrar dos seguranças e é isso, acabou. Tudo isso vai virar uma bola de neve, é claro, porque nós tivemos uma cena do Afonso dirigindo e batendo o carro num Uber, um Uber que bateu o carro porque tava vendo a Solange e o César se pegando no Uber. Aí eu te pergunto, eles não se pegam assim nunca dentro do apartamento deles? De vez em quando tem um momento que eles se beijam, mas normalmente eles estão brigando, estão tretando, estão discutindo, estão separados, a Bela Campos pra um lado, né, a Maria de Fátima pra um lado, o César pra outro, mas foi eles entrarem no Uber, meu Deus, a gente tem que se pegar muito aqui porque a gente tá com um tesão incontrolável. Aí o Uber vendo, chegou lá, o Uber falou pro Afonso, né, o casal que tava aqui atrás. Aí o Afonso fala, o casal? Quem mais? Aí o César chama a atenção dele pra ele não ver a Maria de Fátima. Ele não resolve o assunto ali, pega a placa do Uber e é claro que isso depois vai virar uma investigação do Afonso querer saber do Uber quem é que tava com o César. Você consegue descrever a menina que tava beijando o César, como que ela era? Então assim, tudo isso pra convergir com a Maria de Fátima, né? Mas... tão bobo, né? Umas tramas tão bobas. Eu não sei se o ranço que a gente tá, né, da novela, eu tô com um pouco porque realmente parece que enganaram a gente, né? Nossa, aquela semana especial foi tão incrível. E agora tá virando uma pataquada que, sei lá. Tá enganando o cliente? É novela, a gente tem que deixar a coisa acontecer e eu realmente acredito que sim, mas só que a novela patina muito, sabe? No lance de trazer uma coisa mais realística, um drama, e daqui a pouco trazer umas coisas muito Zorra Total que eu falar... Cara, não sei, sabe? Nesse núcleo, tá certo? Que esse núcleo seja meio Zorra Total? Não sei. A Heleninha continua não aceitando o sucesso da Raquel, né? Mais diálogos expositivos, sempre pra deixar claro que a Heleninha não vai suportar saber que a tia dela foi que deu dinheiro pra Raquel se tornar a empresária de sucesso que ela se tornou, né? Ela vai sentir que todo mundo só gosta da Raquel, todo mundo só quer ajudar a Raquel. Muito legal, como eu disse, a criação dessa Heleninha, o desenvolvimento dessa Heleninha completamente instável, mimada e esquisita e chata. Muito legal, mas em outro ponto, ela encarcando com quem deu dinheiro pra Raquel fazer, a gente já entendeu. Só que também tem aquele outro ponto, né? É novela, a novela tem que assumir que as pessoas às vezes perdem certos momentos, então algumas tramas têm que estar sempre sendo faladas, o diálogo tem que sempre estar sendo meio expositivo, pra pessoa que não acompanha diariamente e que ligou na novela agora, tá querendo ver o que tá acontecendo, se inteirar do assunto, né? Pra nós que estamos acompanhando diariamente, fica meio chato. É isso. E aí a gente chega na Bela Campos, que eu já falei um pouquinho lá no começo, né? Mas é isso. Pra mim, ela tá muito bonita nos conteúdos dela que ela cria, né? Aquele dia na Tomorrow, ela tava belíssima, o cabelo dela tava incrível. Eu acho que poderia ter sido isso. Ela poderia ter voltado de Paris com esse cabelo, entende? Ah, mas daria um trabalho pro cabelo e maquiagem da Globo fazer esse cabelo todas as vezes, pra ela tá belíssima todas as vezes? Daria. Então assim, ela poderia ter voltado de Paris exatamente como ela estava gravando aqueles conteúdos na Tomorrow. Já seria incrível, entende? Porque pra mim, o lance não é ela alisar o cabelo. Talvez mudar o cabelo de cor, eu acharia fantástico, acharia maravilhoso. Mas ela dá uma repaginada. A gente fala bem assim, tá, Maria de Fátima era assim, agora ela está assim. Até porque, pra narrativa, quando ela começar a perder tudo, começar a se ferrar, vai ser interessante deixar ela mais mal acabada, entende? Então, esses recursos visuais, eles são muito importantes quando a gente tá assistindo a novela, entende? Ela disse o seguinte, abre aspas, adoram dizer que eu continuo com cara de pobre mesmo sendo bilionária. Ser rico para eles é o quê? Alisar o cabelo? Se comportar como branco? E eu não sei, como eu disse pra vocês, eu acho um pouquinho extremista a fala, porque a gente tá falando de novela e a Thaís Araújo teve uma grande transformação, né, sobre quem era a Raquel, quem era, não grande, né, ela ainda é ali a Raquel Acioli, mas é uma Raquel Acioli tão, uau,
né? A maquiagem clean, o batom legal, o cabelo tá muito bonito, né? O cabelo da Thaís Araújo tá um escândalo. Então, assim, teve um. A Bella Campos não, ela virou bilionária, ela foi pra Paris, ficou meses em Paris, voltou exatamente igual. Recurso visual, como eu falei, né? Tem um contraponto da Thaís Araújo. Então, se não estão sendo racistas, né? Ou racistas velados com a Thaís Araújo, por que estão sendo com ela? Ela é belíssima, ela é maravilhosa, não tem o que dizer dessa menina, ela é linda, parece uma princesa. Eu acho que também cai naquele lance assim de, cara, às vezes é acolher a crítica e às vezes olhar por um ou outro prisma e falar bem assim, olha, será que realmente a Maria de Fátima não deveria estar diferente agora que ela tá bilionária? Bom, a Maria de Fátima pega o César na cama com outra mulher, né, em uma das cenas aí da novela. Achei chato pra caramba, eu acho muito chato a dinâmica entre os dois, eles não são legais, entende? Eu acho que esses planos todos que o César faz, de OnlyFans, de Bebê Reborn, eu acho que ele deveria ter planos com a Maria de Fátima, ele deveria estar mais envolvido com a Maria de Fátima, ele deveria estar lá dentro da TCA, descobrindo coisas, fazendo coisas, sendo pego ou não, sabe? A Fátima ir lá na TCA e sabe, de repente alguém pegar que eles trocaram uns olhares meio esquisitos ou algo do tipo, sabe? Pô, eu acho tão esquisito a Odete Roitman ser a dona investigadora que descobre a vida de todo mundo e não saber que a Fátima e o César têm um caso, entende? Tipo, ou que o César tem essa ligação com a Maria de Fátima, eu acho tão esquisito isso. Sei lá, os dois pra mim não compro muito não. Bom, eu falei também semana passada sobre a narrativa do casamento da Consuelo com o Jarbas, né? Aquele lance de você estar casado há muitos anos, ter que se reinventar, ter que chegar mais junto, né? Depois de um tempo, pra não parecer que o jogo tá ganho. E não teve, né, gente? O Jarbas fez um jantar pra Consuelo, mandou os meninos lá pro cinema e a narrativa morreu aí. Mais uma narrativa que poderia ter um desenvolvimento maior, eles poderiam ter mais problemas familiares do casal mesmo, de anos de casado, sabe? Talvez uma pesquisa um pouco maior aí sobre como é realmente estar há muitos anos casado, as coisas que caem na rotina e fica esquisito, mas não teve desenvolvimento de absolutamente nada, né? Só foi colocado ali que isso acontece e acabou. Foi isso. Aldeide e o André tá até divertido, né? Acompanhar a trama deles. O desenvolvimento tá bacana. O meu marido até comentou, né? Ele falou, tô gostando de ver Aldeide e o André. Acho que tá legal. Esse medo que eles têm da Consuelo. Então, tipo assim, tá legal. Vamos ver como é que vai se suceder. Porque parece que tudo é muito morno. Não dá tempo de ficar realmente quente e já apaga, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Agora, vamos falar de umas incongruências que tá acontecendo na novela. E que, fora aquela do carro, né? Que o meu marido usou aqui do Scooby-Doo, que foi o César e o Olavo com uma van adesivada com a roupa do local lá pra retirar o quadro da Heleninha, que pra mim aquilo é uma incongruência ridícula, assim. A trama inteira foi ridícula. A gente teve também a Marieta, né, que foi demitida da Tomorrow, uma profissional qualificadíssima, indo procurar emprego no bar do Vasco. Pode não, hein? Tudo isso pra ela ver a Aldeide, pra Aldeide falar que tem um lugar lá na TCA, que ela pode mandar currículo e tal. Sério? Mas aí é muita preguiça de pensar, não é não? Que os roteiristas tá com muita preguiça. Cara, existiam milhões de maneiras da Marieta descobrir sobre essa vaga. Milhões! Existiam maneiras completamente simples, assim, de simplesmente a fofoca chegar lá na Tomorrow. Entende? Então, gente, Ai, meu Deus do céu, eu fiquei tão animado. Eu fiz até abertura nova, né, pro quadro das novelas. Eu fiquei tão animado quando teve a semana especial de Vale Tudo. Falei, caraca, agora vai. Ah, Deus. Pelo menos é uma abertura legal e sempre que eu trouxer a novela aqui, vai ter ela, né? Não era pra ser. Ai, gente, o filho da Lucimar na Ípica. Ele não ganhou uma bolsa lá na Ípica? Ele não tava fazendo a Ípica também? A Lucimar não tinha pedido emprego lá pra poder ver o filho dela, pra poder ganhar um dinheirinho a mais também, porque tava tudo muito complicado, né? E aí, esse menino nunca mais foi na Ípica. Morreu, né? A história de que ele tá na Ípica. Morreu. Deveriam contratar ele como figuração. Toda vez que mostrasse o André ali nos cavalos, tinha que mostrar o filho dela com as crianças. Teve outra também, gente, que o Renato, ele dispensou a Sardinha e o A Sardinha e o Solange. Olha, Ai, gente, eu quero só terminar esse vídeo, juro pra vocês. Eu não nasci pra isso! O Renato dispensou o Sardinha e a Solange
de estar no negócio, né, da Fátima, de transformar a Fátima numa grande influencer, que aquilo também, pra mim, a maior besteira do mundo, a gente vai comentar sobre isso também, porque incongruências 1000, né? Essa eu acho que foi uma das maiores. Mas enfim, ele dispensou a Sardinha. Estou louco. O Sardinha é a Solange. E falou que ele próprio toca. E aí é engraçado, eu acho que eu vi o Sardinha junto com ele lá na mansão da Celina gravando os conteúdos da Maria de Fátima. Ou eu tô errado? Ele não dispensou o Sardinha? Não falou que ele ia ficar com a Solange? O que ele tá fazendo com o Renato lá? Gente, mas isso aconteceu numa cena. Na próxima o Sardinha tá com ele. Oh, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. E a Odete Roitman não proibiu a Fátima de ter redes sociais, gente. Ela não foi categórica em falar que a Fátima ia apagar o perfil dela. Ela esqueceu? O que foi que aconteceu? A Celina foi reclamar com a Odete e eu falei, agora a Odete vai chamar a Maria de Fátima e vai falar, escuta, minha filha, você tá tirando com a minha cara, né? Não é possível. Não. Ela chamou a atenção da Celina. Falou, você ficou se tentando com essa casa por isso. Sério? Mesmo? Ai, que ódio! Eu também tô puta, ai, que inferno! Tá bom, né? Então, tá bom. Então a gente é bobinho mesmo. Oi, bobinha! A gente é bobo, a gente tá assistindo, a gente é bobo, a gente esqueceu já. Aí assim, sobre a trama da Raquel perder a paladar, gente, parece que ela perde, tá? E em 7 dias, então ela vai ficar ruim uma semana. Na outra semana ela já vai recuperar a paladar com tudo. Ela perde por culpa da Celina, ela acaba com a Celina, diz, mas eu acho que é mentira, que ela dá um tapa na cara da Celina. Se ela fizer isso vai ser engraçado, né? Ela dá um tapa na cara da Celina. Claro que a gente aqui é contra agressão, pelo amor de Deus. Mas seria engraçado. E aí ela vai realmente ficar na pendura, tá, gente? Ela vai voltar a vender sanduíche na praia. E aí eu fico pensando assim, o Extreme Makeover do guarda-roupa da Raquel, ela vai voltar a ficar simplona durante uma semana e depois ela vai voltar a ser belíssima. Não fica meio bobo não isso? Vai ficar meio bobo não? Pra mim, isso tá com cara de contenção da Globo, tá? Contenção de danos. Tipo, a recepção da possível queda da Raquel foi terrível, foi negativíssima. Correram e falaram, nem estica isso. Devolve a Raquel pro status maravilhosa. Rápido. E aí a Globo já tá soltando ali, ó. Que é rapidinho, gente. Ela fica pobre, volta a ficar milionária de novo, bem sucedida. Não desistam da novela. Tipo isso, sabe? Meio foda, né? E quem devolve é a própria Celina. Então isso que eu acho que vai ter esse arco, né? De a Celina faz ela perder, mas a Celina devolve também. Bonitinho. Aí a gente teve, eu vi no X, saiu de uma página chamada ePlay. Elenco de Vale Tudo está insatisfeito com os rumores da novela. Críticas especializadas e comentários nas redes sociais apontam que Manuela Dias estaria tratando o folhetim como uma fanfic de Wattpad. A mais nova ameaça é a possível entrada do Morango do Amor na trama. Acho que aqui a gente não tem nem o que falar, né? Não faz sentido enfiar o Morango do Amor. Até porque quando acontecer o Morango do Amor na novela, o hype já vai ter passado, eu tenho certeza absoluta. Vai ser igual o Baby Reborn. Já vai ter passado, ninguém mais vai estar falando sobre. Aí do nada vai entrar o Morango do Amor. Eu acho bobo, tá? Eu acho bobo. E pegaram pesado, né? Esse lance da fanfic. Foi eles que disseram, não foi eu. Mas... Ai, Deus do céu. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês estão achando, hein? O que vocês acharam dessa semana? O que vocês esperam pro futuro de Vale Tudo? Eu vou estar aqui toda semana entretendo vocês. Com mais uma semana. Esperamos que essa semana seja super divertida. Pra semana que vem eu vim com mais energia, com mais alto astral falar com vocês, porque... meu Deus do céu. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.